E vem conferir a crítica do filme O Rei Leão Live Action. E em 2019 chegava nos cinemas o filme O Rei Leão, que era a versão live action do filme clássico da Disney, lançado em 1994. E bom, esse foi um filme que cada vez que eu assisto eu gosto menos dele, mas é um filme que eu ainda não considero ele ruim e eu vou explicar o porquê. Bom, a Disney, ao longo dos anos, começou a perceber que os live actions baseados em contos de fadas faziam muito sucesso. Então, a partir daí, eles resolveram entrar nesse mercado, trazendo vários live actions de forma diferente, contando de formas diferentes a história, formas mais escuras, como por exemplo, Malévola. É um filme que você pega a história da Bela Adormecida e você conta a versão dela. E a Disney por um tempo tentou criar filmes assim, mas aí depois disso ela chegou no momento de vamos recriar a história clássica como eles conhecem da animação. E os filmes começaram a dar muito dinheiro, seja com Mowgli, seja com Aladdin, seja com Cinderela, seja com a Bela Fera, entre muitos outros. E óbvio, se tantos filmes assim, que eles simplesmente recontam a história que eles já têm com atores faz sucesso, chegou a hora de chegar nos clássicos. E bom, chegamos em O Rei Leão. E O Rei Leão de 2019, ele desde o primeiro trailer, ele mostra que visualmente ele vai ser fantástico. Mas como a história vai ser contada, ao longo do tempo você vê que o filme vai envelhecendo um pouco pior. Porque a primeira vez que eu assisti o filme, eu fui assistir com emoção. E a emoção que eu assisti no cinema fez com que eu gostasse muito dele. Porque parecia que eu tava revendo a animação ali, em questão de música, em questão de cenários, da história. E isso acabou envolvendo emocionalmente. Quando você vai revendo o filme, vai perdendo a emoção, você vê que ele tem muitos problemas e que ele não consegue, não é nem chegar perto do clássico. Ele consegue tirar muita essência que o clássico tinha e isso acaba se tornando um problema. Porque como eu falei, visualmente o filme ele é fantástico. As pessoas brincam que o Rei Leão de 2019 parece uma série do Animal Planet, porque realmente os personagens estão iguais ao mundo real. Você tira eles conversando, poderia realmente parecer um documentário do Animal Planet. O leão, a zebra, o Timão e o Pumba, que é um suricato, e um búfalo, né, um pumba, né, como um todo, que seria esse porco selvagem. Todos os animais Rafiki, como o macaco, e a cena inicial você consegue perceber o quanto esse filme é lindo, o quanto o detalhamento faz a gente até se questionar se não tinham animais reais ali, de tão bem feito que ele tá. Até porque eles não conversam com a boca mexendo como muitos filmes faziam antigamente, algo que tiraria o realismo. Então o realismo desse filme ele é fantástico. Visualmente, em todos os detalhes, não tem como criticar nada. A parte da pelagem do leão, com a cena clássica onde o Mufasa senta com o Simba e vai explicar pra ele como funciona o reino como um todo e como funciona cada lugar, que é a famosa cena onde o Simba fala, e aquele lugar escuro? E ele fala, aqui ele não pode ir, porque aquela terra é muito ruim. Você vê a pelagem do Mufasa nessa cena e ela é incrível, como o vento parece tudo fazer natural. E realmente os animais são detalhados num ponto onde o filme é de 2019, já estamos em 2024, e esse tipo de filme, se não é bem feito, ele envelhece rápido, mas aqui não. As hienas, os leões, tudo é muito real. E os cenários são muito vivos. E normalmente você olha para um ponto do cenário e fala, nossa, está estranho, isso não parece real. Não. Tudo parece muito real, detalhe por detalhe. A equipe técnica desse filme merecia um Oscar, como realmente chegou a concorrer, porque realmente teve uma discussão na época se era uma animação ou se não poderia ser considerada animação, mas realmente a equipe técnica está de parabéns. Cada detalhamento e como eles fizeram isso realmente é um trabalho de se destacar, é um trabalho que precisa ser honrado. Que se os filmes focassem em ter uma qualidade tão boa técnica como esse filme tem, realmente seria um outro patamar, seria uma outra coisa que valeria destacar. Então esse é o primeiro ponto bom do filme, a animação, a parte técnica, como ela é feita, o realismo que colocam ali e como faz tudo com que você fique com boca aberta, não importa quantas vezes você assista. Outro ponto que vale a pena destacar seria realmente a história, porque a história do Rei Leão, tudo bem, aqui não tem uma originalidade, mas a história do Rei Leão é boa, e ela é recontada aqui, ela continua boa, é baseada no livro de Hamlet, de William Shakespeare, e quando você acaba assistindo isso, você acaba percebendo que a história continua funcionando bem, ela continua atual, ela continua moderna. O que me incomoda um pouco da história seria em relação a não esse filme, mas como a Disney trata os seus live actions, porque não adianta porque eu gosto de Rei Leão não fazer essa crítica, ela existe aqui que seria, eles não trazem nada de novo. É praticamente você reassistir uma história que você já conhece, agora no caso com atores, ou nesse caso com um CGI realista. Porque quando você acaba assistindo o filme, você pensa, tudo bem, a história do Rei Leão, ela continua muito boa, continua muito atual, continua muito moderna, com uma ótima discussão, vale a pena ser discutido, mas quando você pensa além disso, você pensa, mas o que tem de novo?
E não tem nada de novo, e isso é um problema pra mim. Se você vai recontar uma história que ela é tão clássica e tão viva da mesma forma, não vale a pena. Você precisaria contar a história colocando... Você tem que contar a mesma história, mas tem que trazer elementos novos. Coloca cenas novas. Por exemplo, a gente não sabe muito do passado do Scar. A gente consegue entender como que ele conseguiu a cicatriz, mas nunca é explicado. Um flashback dele com o Mufasa já daria uma coisa a mais pro filme. Um momento a mais do Simba com o Timão e Pumba até a Nala encontrar eles já seria algo muito interessante. Você acrescentar sobre o cemitério de elefantes, mostrando como aquele cemitério virou cemitério. Esses são elementos narrativos que você tenha condições de fazer. Até alguns pontos da história você pode colocar um pouco a mais. Como, por exemplo, o filme coloca a Nala como a parte que ela vai resgatar o Simba. Coloca uma cena extra de como ela saiu para chegar até lá. É isso que o filme tem que ter. Se você vai ter mais tempo de duração, se tem essa possibilidade, coloca mais coisa. Mostra porque a gente precisa ir no cinema reassistir Rei Leão. E eu acho que esse é um problema que não é desse filme. É de todo o filme que eu mencionei. A Bela e a Fera, Mowgli, Aladdin. Todos esses filmes, eles são uma cópia da animação sem acrescentar, só que pior. E aqui é isso que acontece. Apesar de visualmente ser incrível, a história continuar funcionando bem por tudo que ela representa, eu queria ter algo a mais. Se fosse para rever a animação de forma realista, eu revia a animação. Então isso acaba me incomodando. Outra coisa que me incomoda no filme, que também é bom, mas também me incomoda um pouco dependendo quando for, são as músicas. Porque as músicas funcionam muito bem no Rei Leão. Elas são incríveis. E aqui eu acho que varia muito de tempo em tempo. Tem músicas que funcionam bem e foram bem adaptadas e outras que não funcionam. Por exemplo, O Que Eu Quero Mais É Ser Rei. Pra mim, é uma boa adaptação que eles fizeram aqui. É uma adaptação onde eles sabiam que não tinha como ter aquelas luzes, aquele brilho, aqueles animais. Então eles fizeram de uma forma onde usam o lago, o olho d'água, para realmente fazer com que funcione bem. Os animais funcionem bem. É uma boa adaptação de uma música que não tinha como adaptar. Ou, por exemplo, a música Se Prepare. É uma música clássica, funciona muito bem com o Scar. Mas quando você pensa numa parte live action, tem que mudar. Coloca um realismo que faz com que a música funcione. Mas agora, Essa Noite o Amor Chegou não funciona de maneira nenhuma. Não se passa a noite. Não é um amor à noite. Isso acaba estragando a música. A principal música de Rei Leão, mesmo que Hakuna Matata seja mais conhecida, é Essa Noite o Amor Chegou. É uma música mais conhecida, foi escrita pelo gênio Elton John. Então tudo isso faz com que o filme acabe sendo uma música principal dele. E aqui ela é meio que não funciona bem. Ela acaba não funcionando porque ela não se passa de noite. Ela acaba funcionando porque o cenário acaba não se ligando muito bem com o que precisava. E o filme perde sua força como poderia ser. E perde a força por outro problema de O Rei Leão live action. O realismo é incrível. Ele realmente traz coisas novas pro filme. Ele realmente faz com que você fique impressionado. Mas ele tira a emoção dos personagens. Quando você precisa de uma emoção mais forte, ele não tem. E um fator fortíssimo de Rei Leão é a emoção. O Timão e Pumba só é carismático não é por causa da dublagem, é pelo carisma que a animação acaba dando pra eles. Aqui o realismo acaba tirando. Hakuna Matata, por exemplo, que é uma música que funciona no live action, ela não tem a força de uma animação. E ela não tem a força porque não tem a expressão dos personagens. O mesmo vale pra morte do Mufasa. Um dos momentos mais marcantes da história do cinema, pra Disney é o mais marcante pra mim, mas de modo geral, é um momento marcante que marcou a vida de tanta gente. Aqui não tem tanta emoção, porque são leões sem expressão. E isso é uma escolha artística. Quando você coloca o filme para ter mais realismo, a expressão não vai ter. Então esses momentos se perdem, como Essa Noite o Amor Chegou. A música perde muita força porque não tem expressão dos animais. Eu não tô falando que tinha que ter expressão forçada, mas poderiam ter pensado de uma forma onde a adaptação ficasse com um pouco mais de expressão. A falta de expressão tira muito da força desse filme, que acaba ganhando pela trilha sonora envolvente, que acaba ganhando pela história envolvente, pelos personagens, pelas músicas boas. Mas quando você pensa, a parte da emoção também tira muito do filme. No fim, quando eu saí a primeira vez no cinema, emocionado por ter revisto o Rei Leão no cinema, eu achei um filme muito bom. Hoje eu acho um filme de mediano pra cima no máximo. Concluindo, o Rei Leão live action tem coisas muito boas. Ele mantém boa coisa da parte da animação, que seria a história, a trilha sonora. Ele tem uma parte técnica brilhante que precisa ser destacado e deveria ser destacado mais até hoje, mas na parte de algumas músicas, da história, da expressão, você vê que sente falta. E essa falta acaba incomodando. E por isso que eu fecho o filme O Rei Leão de 2019 com uma nota 6,5 de 10. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do filme O Rei Leão de 2019? Você gosta ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.